Carioca com a Liga. Ainda cabe recurso dessa decisão. Toda vez que um acidente aéreo acontece, um dos primeiros alvos dos investigadores para chegar às causas é encontrar o gravador de voz e dados, mais conhecido como caixa preta. Em muitos casos, as informações contidas nesses equipamentos de segurança são utilizadas pela Justiça para ajudar a definir a responsabilidade. O que teria acontecido momentos antes da queda de um avião? O que o piloto disse na cabine de comando? Qual a altura, velocidade e as coordenadas da aeronave antes da queda? As respostas podem estar em um único equipamento, o gravador de voz e dados, mais conhecido como caixa preta. As informações são tão valiosas que ajudam nas investigações e podem ser utilizadas em processos judiciais. A justiça ela tem um propósito específico, caso ela esteja de fato apurando, né, algum fato, tanto no âmbito criminal ou até mesmo a título de reparação civil, para lidar com esses dados. O que não se confunde com a utilidade desses mesmos dados para fins de prevenção. Então, para fins de prevenção, existe um sistema próprio estabelecido pela própria lei, com um órgão central que também tem essa competência específica que cuidará da investigação e prevenção do acidente aéreo. As caixas pretas, na verdade, têm cor laranja para facilitar a localização. São instaladas na cauda do avião, que costuma ser a última parte a sofrer o impacto da queda. É fabricada com ácido inoxidável e titânio, pesa cerca de 4,5 kg e suporta um impacto de mais de 3.000 vezes esse peso. Se o avião cair na água, o gravador tem resistência de 24 horas em uma profundidade de até 6.000 metros. Em caso de explosão, aguenta até 1.100 graus durante 1 hora. O equipamento registra diversos parâmetros, como altitude, velocidade do ar, posição dos controles, dos pedais do leme e o consumo de combustível. Os dados são analisados cuidadosamente. No Brasil, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, tem um laboratório especializado para analisar as caixas pretas. O LabData funciona desde 2006 e começou a operar com todos os equipamentos a partir de 2008. Por ano, uma média de 40 caixas são analisadas aqui no laboratório. Quem vai explicar tudo para a gente é o chefe do laboratório, o Major Regis. Major, quando uma caixa preta, após um acidente, ela chega até aqui ao laboratório, como é que vocês fazem a análise? Uma vez que foi designado o investigador encarregado para ir até o local do acidente, nós chamamos de site, né, o sítio do acidente, este investigador, dentre as suas atividades, dentre as suas atribuições, uma delas é justamente encontrar o gravador e trazer até o CENIPA, até as dependências do laboratório, para que nós possamos, então, proceder toda a nossa atividade técnica e, com isso, dar a principal resposta à sociedade, que é identificar os fatores contribuintes em relação àquele acidente ou incidente aeronáutico. Se o investigador conseguiu obter esse gravador submerso em água do mar ou até em águas fluviais, que traga esse gravador ainda submerso para evitar que seja acelerada a corrosão. Esse gravador ele não pode entrar numa sala dessa e, se tiver contaminado, por exemplo, bacteriologicamente, nós não podemos correr o risco de trazer um gravador que tenha material composto, né, que é muito fino, assim, é muito pequeno, então é um material cancerígeno. Todo esse tratamento e todo esse cuidado, ele é necessário. Então, se a gente observar que todas essas fases são demoradas, é por isso que muitas vezes o investigador demora bastante tempo para concluir a sua investigação. O laboratório também consegue recuperar gravadores que sofreram algum tipo de dano. Após unir dados e voz, os investigadores fazem uma espécie de simulação do acidente. O propósito do CENIPA é investigar os fatos com foco na prevenção. Desde o ano passado, com a Lei 12.970, o acesso ao conteúdo das caixas pretas ficou mais sigiloso. Apenas com decisão judicial é possível obter as informações.
para a Justiça, os dados da Caixa Preta auxiliam no inquérito e nos processos judiciais, mas lembra que o sigilo deve ser preservado. Não há dúvida de que uma caixa preta ela pode sim fazer com que a justiça, se for o caso, conclua desde um acidente por um caso fortuito, um motivo de força maior que independeu completamente da atuação humana, como pode sim, em razão desses dados de uma mesma caixa preta, chegar à conclusão de que ali sim houve uma negligência, uma imprudência, né? Enfim, uma culpa no sentido amplo ou até mesmo dolo no sentido mais estrito da palavra, né? De uma provocação deliberada de um acidente aeronáutico. O princípio geral da investigação para fins de prevenção de acidente aeronáutico é o do sigilo, estabelecido na norma. Isso, inclusive, tem amparo em normas internacionais, de acordo com a política da Organização Internacional de Aviação Civil. E isso é o que a lei brasileira atualmente propõe e fixa como princípio geral. Entretanto, determinadas informações, determinados dados poderão ser requisitados pela própria autoridade judicial, que no curso de um processo judicial, seja criminal ou mesmo civil, ele entenda que há necessidade, a utilidade daquele dado e faz o requerimento ao órgão cujo sistema está está proporcionando a investigação do acidente aeronáutico. O CENIPA também reforça o sigilo e a preservação desses dados. Muitas vezes a gente já tem informação, mas a gente checa, recheca, para que todos os integrantes técnicos do laboratório cheguem às mesmas conclusões. Enquanto isso não acontece, todo o trabalho é feito e refeito, justamente para que a gente possa dar uma resposta à sociedade, nosso principal cliente, de forma assertiva, né? E que não venhamos a comprometer não o nome do laboratório, do CENIPA ou da Força Aérea, mas do país, do Brasil. Os acidentes aeronáuticos, eles naturalmente geram grande comoção, principalmente quando envolvem aeronaves de grande porte e que levam ao óbito de diversas pessoas, né? Entretanto, lidar com essas informações não pode, sob nenhum caso, custar, né? O custo do tratamento dessas informações não pode ser o prejuízo ou prejudicar a apuração do acidente aeronáutico. O que se pede, o que se quer e o que as normas internacionais e também a norma brasileira aponta é para o equilíbrio, para a discrição, né, para a serenidade. E uma última notícia.